Mães da cidade de Santos Dumont querem saber o paradeiro dos filhos biológicos. Eles teriam sido levados ilegalmente para adoção na década de 1980. A Comissão de Direitos Humanos foi à cidade da Zona da Mata conversar com as famílias. Os casos aconteceram entre 1985 e 87. Os jornais da época revelam que pelo menos 91 crianças foram levadas das famílias do município. Muitas encaminhadas para Itália e França. O que nos pareceu que havia um esquema montado à época com a participação de membros do Judiciário, do Ministério Público e até do Poder Público Municipal. Eram identificadas famílias, especialmente as famílias de baixa renda, com algum pequeno problema social, famílias afrodescendentes negros e por essa vulnerabilidade, essas crianças das famílias acabam sendo as escolhidas para essa intervenção do Poder Judiciário nessa retirada desses indivíduos. Dona Isabel ficou sem os 3 primeiros filhos. Na época, eles tinham 4, 5 e 7 anos. Uma separação violenta que deixou marcas. Até hoje, ela toma remédios para superar o trauma. Um estava no hospital, né? Aí quando eu cheguei lá para ver ele já não estava lá mais. E o outro eu vou tirar na escola, que era 5 minutos. E o outro foi tirado em casa. O senhor chegou lá, pegou meu filho pelos braços, saiu levando o filho meu e eu não pude fazer nada. Os 2 filhos de Dona Efigênia ainda eram bebês. Depois de serem levados pelo oficial de justiça, ela nunca mais viu as crianças. Dona Efigênia sonha reencontrar os meninos para dizer que jamais quis doá-los. Todo dia, toda hora. Dia das Mães, principalmente. Para mim é horrível, sabe? Sempre foi. Mas aí, a única coisa que eu fazia era o seguinte: ficar com, assim, brincar com os filhos dos outros. Eles pareciam um pouquinho. O advogado das vítimas quer que o caso das crianças retiradas das mães aqui em Santos Dumont seja considerado um crime contra a humanidade. Como esse tipo de crime não prescreve, as autoridades envolvidas ainda poderão ser punidas. Nós temos autoridades do Executivo, do Poder Judiciário e do Ministério Público envolvidos nesse caso. Muitas já morreram, mas ainda existem pessoas vivas que fizeram isso e que ainda ocupam cargos públicos. No ano passado, um inquérito foi aberto no Ministério Público Federal para investigar as adoções ilegais em Santos Dumont. A intenção é ajudar as vítimas e punir os responsáveis, mas muitas famílias preferem o silêncio, porque temem represálias. A gente precisa do apoio das autoridades, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, a gente precisa das instituições, da Polícia Rodoviária Federal, da Assembleia de Minas, precisa envolvimento da sociedade, participação e as pessoas precisam cobrar isso. A esperança é que outras mães tenham a mesma oportunidade que a Dona Maria Aparecida. Em 2011, por conta própria, o filho dela, Itamar Lamour, que morava na França, resolveu investigar o passado. Como tinha certidão de nascimento, conseguiu reencontrar a mãe em Santos Dumont, onde passou a viver. Sempre eu sonhei voltar para o Brasil e encontrar a minha família, conhecer a história, o que aconteceu. E agora eu encontrei. Todo dia eu pedia para Deus ajudar que ele parecesse. Fiquei emocionada, né? A Comissão de Direitos Humanos vai encaminhar pedidos de providências ao Tribunal de Justiça e ao Procurador do Estado para que apurem as denúncias envolvendo as 2 instituições.